Bem-vindos a mais um Pétalas de Florais de Bach. Eu sou o Sérgio Rios Alves, terapeuta floral, e vamos bater um papinho hoje sobre um assunto muito interessante e fundamental para a nossa felicidade, para a nossa saúde, que é o exercício da liberdade. Importante, né? Você sabe o que é liberdade? Você sabe se tem liberdade? Você sabe usar sua liberdade? Você sabe como manter a liberdade? Vamos conversar um pouquinho a respeito disso. A liberdade é o nosso bem mais precioso. O Dr. Bach nos avisa que a liberdade é fundamental para que nós possamos ter saúde. Não existe a possibilidade de sermos saudáveis sem termos liberdade. Nós temos que ter liberdade e só assim nós poderemos ser saudáveis. Então, veja a importância que a liberdade tem. Por quê? Porque para você realizar a sua missão, e cada um de nós está aqui para realizar uma missão, você vem fazer uma coisa que só você pode fazer, né? E do seu jeito, e é fundamental, e o universo espera que você faça isso. Para você fazer plenamente a sua missão, realizá-la plenamente, você tem que ser plenamente livre. Senão você não vai fazer as coisas do seu jeito, você vai sofrer influência de um, de outro, daqui, de lá, e não vai ter a liberdade necessária para fazer as coisas que são realmente importantes para você. Então, só por isso já mostra a importância dessa liberdade que nós queremos, mas não sabemos muito bem como consegui-la ou como utilizá-la. Uma das coisas que as pessoas têm dificuldade de entender é que para cada grama de liberdade que a gente usa, nós temos que estar comprometidos com 100 quilos de responsabilidade. Para cada grama de liberdade que você tem, você deve estar pronto para carregar 100 quilos de responsabilidade. Aí o pessoal fica com medo, né? Então é melhor que os outros tomem decisões por mim, é melhor eu fazer o que estou mandando, é melhor eu ir na onda que todo mundo está indo, do que eu ter minhas próprias opiniões, fazer as coisas do meu jeito, porque aí eu tenho que assumir as consequências. Mas veja bem, você ter responsabilidade não é nenhum castigo, não é perigoso, não é sofrimento. Ter responsabilidade é simplesmente você agir com bom senso, com serenidade, respeitando a si e respeitando os outros. É estar em harmonia, estar no fluxo. Você vai estar certinho, em harmonia com a sua vida, em harmonia com o universo. É isso que é ser responsável. Não tem nada a ver com o sofrimento. A responsabilidade, o peso, né? O peso da responsabilidade. Não é um peso. É o natural, é o bom senso. É você andar com os dois pés no chão, um de cada vez. Não é andar numa corda bamba. Né? Não tem nada de perigoso. Não é estar em cima andando no fio da navalha. Não, é você fazer o natural. É você realmente agir com responsabilidade. Portanto, não devemos ter medo, negar a nossa liberdade por medo da responsabilidade. Porque a liberdade vai nos dar muitos, mas muitos benefícios, mesmo com toda a responsabilidade que ela vai trazer, que é natural, que é uma boa. A gente não deve evitar a nossa liberdade. A gente deve evitar, sim, a interferência externa. Evitar que a gente siga o aconselhamento, a moda, a imposição que vem de fora. Porque se você não evitar e não enfrentar essas influências externas, você nunca vai ser livre. E só você sabe o que realmente é melhor para você. Só você sabe o que é o bom, o belo e justo para a sua vida. Então você deve sim estar livre para ouvir o seu eu superior e poder vivenciar essas orientações, essas intuições, aquilo que a gente sempre sabe, é por aqui que eu tenho que ir. Ah, mas o que vão dizer? Ah, mas fulano vai ficar chateado. Ah, vou levar bronca dali. Porque você não quer realmente viver sua liberdade. Não importa o que os outros estão pensando. Importa que você tenha certeza que você está sendo livre, vivendo a sua própria vida. A interferência externa pode causar doenças se você permitir que elas se estabeleçam. Vão causar doença em você. Então, para a gente evitar a doença, a gente deve ser livre. Só há liberdade onde há saúde e vice-versa. Então, é muito importante isso, que a gente
mantenha a nossa liberdade. Agora é importante também que a gente dê liberdade, né? É importante que a gente dê liberdade para os outros também. Porque se você não dá liberdade para os outros, você também não é livre. Imagina se você está preocupado em cuidar da vida de alguém. Você quer saber que hora a pessoa chegou, que hora ela saiu, o que ela fez, onde ela foi, com o que ela falou. Que tempo você vai ter para cuidar da sua vida? Fica difícil, né? O tempo para cuidar da sua vida foi embora. Então nós não devemos interferir na vida dos outros, impor nossas ideias aos outros, tentar persuadi-los de uma maneira intensa, incansável. Não, você pode sugerir, dar sua opinião, aí está tudo bem. Mas não querer que o outro faça aquilo que você quer. Porque aí você realmente está interferindo na liberdade dessa pessoa e nesse momento você está sendo causador de doenças nessa pessoa. E pior, causador de doenças em você também. Então se a gente deixa de vivenciar a nossa liberdade, ou se você impõe aos outros aquilo que você quer, impedindo que a outra pessoa seja livre, você também pode ficar doente. Então não vale a pena a gente brincar com a liberdade, ela tem que ser levada a sério, né? Isso é fundamental. Então dê liberdade. Segue até um preceito bíblico, né? Que diz que é mais bem-aventurado dar do que receber. Ou a fantástica oração de São Francisco de Assis, né? Onde ele diz, é dando que se recebe. É fundamental, né? Amar o próximo como a ti mesmo, está na mesma linha. Então é importante a gente dar e manter a nossa liberdade, né? Não deixar ninguém interferir e dar. Agora, como é que a gente percebe isso? Como é que a gente pode perceber isso? Olha, tem maneiras sutis que a gente às vezes passa batido e não vê. Por exemplo, às vezes a pessoa fica presa sem liberdade em função de objetos. É comum ficar em função de pessoas, ficar em função de animais, mas objetos também. De repente você ficou meses sonhando em comprar um carro. Comprou o carro. Aí você fica com tanto carinho pelo carro, né, que você deixa de ir em determinados lugares, porque não é legal ir lá com esse carro, porque a estrada é ruim, né, porque isso, porque é perigoso. E você começa a cercear sua liberdade, seja pelo carro, pela casa, pelo celular, qualquer objeto. E isso é meio nocivo, é meio pernicioso, porque inverte a natureza das coisas. Os objetos estão aí, a gente pode tê-los, deve tê-los, aqueles que são úteis, que você acha que vai ser bom para você, então ele vai te servir. E não ao contrário, você servir o objeto, quando você fica cheio de dedos e cerceia a sua liberdade em função de objetos. Olha como pode ser sutil o cerceamento da liberdade. Outra coisa que a gente deve pensar bem a respeito disso é que quando você realmente se liberta das pessoas, se liberta dos objetos e liberta as pessoas, segundo o Dr. Bach dizia, ele falava assim, olha, o amor que liberta é o mesmo amor que aproxima. Então se você tem essa postura de libertar as pessoas, você vai ter próximo a você pessoas que dão liberdade e que realmente gostam de você, que realmente consideram você. Isso é muito bom, né? A gente ter essa certeza de que as pessoas nos consideram, é fundamental. Agora, devemos ser livres em todas as nossas dimensões. Pensa nisso. Você tem que ter liberdade física. É importante que você tenha liberdade física. Como é que é isso? Liberdade de ir e vir. Não é? Você poder ir onde você quiser, a hora que você quiser. Ter liberdade. Isso é fundamental. Também é importante que você tenha liberdade energética. Então você ter um ambiente energético limpo, né? Você fazer a manutenção da limpeza energética sua e do seu ambiente, para que não fique ali ressonando energias negativas, pensamentos negativos que acabam influenciando você. E aí entra a tal da tentação, né? O que é a tentação? É sofrer interferências externas. Então a tentação é aquilo que tenta te tirar do seu caminho, te tirar da sua missão. Então isso vem de várias maneiras. E a gente deve impedir que isso aconteça, ficando firme no nosso propósito. E isso a gente só consegue tendo liberdade. Também emocionalmente está mais complicado ainda. Se você tem ciúmes, você não tem liberdade emocional. Se você é autoritário,
você não tem liberdade emocional. Está preocupado com o outro, né? Se você é medroso, você não tem liberdade para fazer as coisas que você queria fazer. Se você é muito subserviente, também você não tem essa liberdade. Então, emocionalmente, a gente deve também cultivar a nossa liberdade. E aí os florais são fantásticos. Na verdade, os 38 florais servem para promover liberdade em nós. Se você toma os florais, você tem liberdade de ser quem você realmente é. E não uma pessoa que está limitada em função de faltar uma ou outra virtude. Então, você não tem coragem, o medo te segura, tira sua liberdade. Se você é muito ansioso, a ansiedade te segura. Você não tem sua liberdade para fazer as coisas. Se você tem a autoestima muito baixa, a mesma coisa, você deixa de fazer coisas, não se sente capaz. E assim uma série de coisas. Os florais vão ajudar muito você a ser uma pessoa livre. Também é importante que você tenha liberdade mental, que você pense com a sua própria cabeça. Né? Então, cuidado para não ser vítima, não ser escravo de filosofias, de doutrinas, de políticas, de preconceitos. Né? Preconceito é um dos principais exemplos de uma pessoa que não tem liberdade mental. Porque ela tem um preconceito, ela não tem um conceito, ela não sabe o que é, ela tem um preconceito. Ela simplesmente acredita naquilo cegamente e deixa de ter uma opinião a respeito. Ela tem um preconceito. Então, o preconceito é um exemplo básico de falta de liberdade mental. E é uma das mais difíceis da gente conseguir, é a liberdade mental. Se você não tem liberdade mental, você não é uma pessoa livre. E também liberdade espiritual. Então, você seguir as práticas espirituais que você acredita que sejam boas para você. E não em função da religião da família, do cônjuge, do que é mais correto ou menos correto. Não, experimente, verifique, veja aquilo que tem a ver com você, que realmente você se sinta livre para fazer. Lembre-se disso. Ah, mas se eu fizer errado, se eu fizer errado, Deus te perdoa, não tem problema não. Não se preocupe com isso. Deus está sempre nos perdoando. E como eu falei dos florais, vou dar uns 3 ou 4 exemplos aí sobre florais. Olha, o tícori, para quem é muito possessivo, portanto, não tem liberdade. O vine, mais ou menos na mesma linha, o autoritário. O mimulus, para quem é medroso, né? Então também não tem liberdade. O centauri, para quem é subserviente. Liberdade também não existe na vida de uma pessoa subserviente. E mais passou o cerato para quem é muito Maria vai com as outras. A pessoa está sempre seguindo os outros e não tem a liberdade de ser, de seguir suas próprias opiniões. Que isso também é muito importante. Portanto, gente, a liberdade é um item fundamental na nossa saúde e na nossa felicidade. Eu gostaria que você pensasse nisso. Seja livre e dê liberdade. Consequentemente, você será saudável e dará saúde. Tá dado o recado, gente. Muito obrigado. Até o próximo vídeo e boas vibrações.